Vai Se você gravar? quiser, Isso. isso, bora. Vamos começar a gravar. Se você quiser fazer alguma intervenção, eu acho que um bom protocolo é dar aquela levantadinha de mão. Então, aqui, se você clicar aqui, né, no React, que é no coraçãozinho, aparece a opção de você poder levantar a mão, quem quiser comentar alguma coisa, trazer uma pergunta, uma sugestão ou qualquer outra coisa. E aí eu vou já, então, começar a compartilhar a tela aqui. Pera aí. Ó, vocês estão vendo essa tela de slides que eu acabei de colocar a resposta do nosso poll, né? Qual que é a sua relação com a teoria U? Acho que no momento que eu printei, que foi agora há pouco, tinha 31 pessoas, já estamos em 51. Mas, como diz a lei da estatística, né? Enfim, provavelmente o padrão se manterá. Então, estamos falando aí de quase metade que ouviu falar, algumas que já sabem um pouco mais e algumas que já se conhecem bem. Parece que estamos com um grupo bom, assim, para a gente tanto conseguir aprofundar, como também resgatar algumas das coisas. É, e aí, só para lembrar quem às vezes entra e clica nos negócios e nem sabe direito o que que é, a gente está falando, o nome que a gente deu para esse encontro é essa 7 capacidades da liderança do futuro que você pode desenvolver agora. Então a gente já vai trazer elas e a gente já vai trazer algumas práticas. É, muito inspirado, né, como vocês podem ter imaginado já, e que já estava de alguma forma mencionado no convite na própria teoria U. Então, a teoria U vai ser um embasamento, o livro novo, a gente vai falar mais sobre isso. Então, seguindo um pouco, e até esperando mais gente chegar, eu vou contar para vocês sobre a base, porque eu acho que a base é um dos bons exemplos do que a teoria U, usada como cultura e como DNA, pode criar. Eu fui convidado para falar num congresso de inovação agora, essa semana, e a pergunta que eles fizeram é para contar um pouco mais sobre a base como uma organização que está desafiando os modelos padrões, assim, porque a gente é sem fins lucrativos, a gente é meio ONG, a gente é consultoria, a gente tem curso, a gente faz um monte de coisa diferente. É, um bom jeito de descrever o que é a base é essa ideia de ser um ponto de encontro para a revolução da humanidade. Então, e eu acho que a teoria U também é um ponto de encontro. Muitas das pessoas que de alguma forma se conectam com essa metodologia, elas acabam sendo um filtro assim, tem uma vontade de querer mudar as coisas, se mudar. E aí a base tem essa crença de que muitas pessoas querem mesmo mudar o mundo, né? Então a gente acredita que lá no fundo, apesar de que parece que tá todo mundo meio apático, muita gente quer. E aí, se a gente se juntar, então por isso a ideia do ponto de encontro, a gente consegue. Então, como que a gente pode virar esse ponto de encontro mesmo para juntar essas pessoas? O que que a gente faz, né? Como que a gente faz? A gente cria espaços, encontros, cursos, programas, empresas que são amorosos, né? Então, trazem a inteligência do coração, que tem tudo a ver com a teoria U, mas também revolucionários, nesse sentido mesmo de ter coragem de agir, de ir para a prática, né, de tentar coisas novas. E aí, o que que é isso? Para quem, enfim, pode achar que isso é muito abstrato, tem a ver com todo um campo de projetos sociais mesmo, que atuam nas diversas frentes, e é isso que a gente chama de uma escola de revolução, tanto individual como coletivo. E aí, sei lá, para resumir tudo isso que eu falei, é, tem todo um lado de projetos sociais, que a gente, né, está tentando atuar nesses sistemas mais na borda mesmo, que precisam de mudança, e também um lado de desenvolvimento humano, um lado de transformação pessoal para que a gente esteja apta a fazer isso nos diversos espaços. E aí, faz tanto com pessoas, grupos, tá, mas como também nas empresas, entendendo elas também como pontos de transformação. É, o que é revolucionário para a gente? Essa palavra pode significar mil coisas para a base e também para a teoria U, porque a gente está sempre nessa conversa simbiótica assim, de inspiração e também de colocar algumas coisas na nossa própria linguagem. Tem a ver com a gente resgatar a nossa humanidade, coisa mais maravilhosa que tem, né, entre do ser humano é esse lado mesmo do coração de se importar com o outro,
de querer colaborar, de ter compaixão, e como que a gente resgata isso, porque no automático do dia a dia, a gente corre o risco de esquecer, né? Tem a ver com a gente se tornar consciente, e essa já é uma das primeiras itens da liderança, né, dos 7 pontos. Então, falar um pouco mais para ela mais para frente, mas também, como eu mencionei, esse lugar da coragem de agir. E claro, também tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Eh, aqui também tem esse olhar, né, de como conversa com algumas das inteligências que a própria teoria propõe, que é de abertura do coração, da mente e da vontade. Aqui, eu coloco esse slide de algumas das conquistas mais, né, mais tipo, a gente foi eleito uma das melhores ONGs, a gente também recebeu o prêmio de top comunidade da América Latina. Eu não gosto muito desse tipo de rankings, mas eu acho que é legal porque mostra que, mesmo fazendo as coisas de um formato muito diferente, assim, eh, também surgem resultados muito concretos no mundo real, que são metrificáveis, mensuráveis, que as pessoas reconhecem. Então, por isso que eu coloco aqui algumas dessas conquistas. E aí, já falando um pouco mais da base, tem esse lado dos projetos sociais, mas, claro, olhando para eles, não só tentando atuar nos sintomas, mas nas causas, né? Essa frase do fundador da Artemisia, né? Que é, ao invés de dar o peixe e de ensinar a pescar, como que a gente revoluciona a indústria da pesca. E aí aqui, para ser rápido, né? Tem essa gama de iniciativas sociais que estão atuando com diversos aspectos assim, de desenvolvimento humano ou também de acessos para áreas diferentes. Então, na Fundação Casa, a gente reforma casas para crianças poderem sair do abrigo e voltar para suas casas. É, o Amazonas, que faz vivências em algumas áreas da Amazônia com levando saúde, odontologia, educação, empreendedorismo. O Papo Futuro, que é um projeto que dá tablets, computadores para os jovens. Claro que todos esses casos de pessoas que estão com muito menos privilégio do que a gente, né, para poderem acessar, estudar, entrar na faculdade. O Tamo Junto, um projeto que trabalha nas escolas públicas, levando saúde social. Então, é, com certeza, está no core de como esses projetos se organizam, como eles pensam sobre o mundo, como eles atuam com as pessoas, esse tipo de liderança que a gente está falando aqui. Eu vou até trazer alguns exemplos aqui para vocês. É, e aí, a base to be, que é esse nosso outro lado, que pode estar mais próximo de uma empresa, de uma consultoria, né, de uma escola. Então, o lugar que a gente realmente faz conteúdos, experiências para o desenvolvimento pessoal interno das pessoas. Então, cursos, workshops, offsites, programas de liderança com times, imersões. A gente acabou de voltar de um retiro que a gente faz. é, Todo esse lado aí que é muito embasado na teoria U. A gente também tem um caminho forte aí de CNV, e aí algumas outras experiências que são mais ritualizadas e mais lúdicas, como por exemplo no Panapanã, que é uma viagem de imersão. Então aqui tem algumas das coisas que acontecem na base. E, claro, sempre em qualquer um desses programas, uma das coisas legais que é um potencial é o que a gente chama de aquarelas. Então, pessoas que participam do curso, dos cursos e das vivências como convidados, e que trazem, né, outras visões de mundo, outras representatividades aí. Então, é isso. São mais de 3.000 pessoas em todos esses programas aí. Da turma de Teoria U, por exemplo, acho que está na 34ª edição. As empresas que a gente trabalha, elas são dos mais variados segmentos, dos mais diferentes níveis de hierarquia. Às vezes a gente está com se leva com a diretoria, com a família que fundou, às vezes a gente está no chão de fábrica, com a galera que cuida do armazém. Então, né, desde empresa de tecnologia para de logística. Isso mostra um pouco que tem a ver com uma coisa humana que está em todos os espaços, né? Eh, e eu nem tinha me apresentado, talvez algumas pessoas já me conheçam, sou Rafa. Eu comecei com a base, né, lá em 2011. Tô lá trabalhando full time, assim, colocando tudo que eu tenho desde 2013. eh, e, enfim,
me qualifiquei e hoje considero a teoria U como a minha principal base, assim, normalmente quando eu penso em algum programa, eu quero desenhar um projeto, eu quero fazer alguma coisa, eu uso a teoria U porque eu fiz os cursos lá no Presencing, já fiz algumas outras formações com o Otto, já trouxemos o Otto, enfim. Então, estou dentro desse movimento da teoria U já faz um tempo aqui também. No começo eu era advogado, é uma área que chama Project Finance. Eu larguei lá porque achava que não era tão, enfim, não me empolgava tanto. E aí participo também de várias outras redes, assim, que me alimentam, assim, no sentido de estar próximo de pessoas que estão querendo fazer essas mudanças. Enfim, então, esse sou eu. Vou trazer alguns dos blocos aqui da nossa vivência juntas. E aí também vou chamar a Janine para se apresentar rapidinho aqui. Vai lá, Jan. Bora lá. Boa noite, gente, para todo mundo agora que está aí, né? Acho que o interessante da gente se apresentar no começo é para dizer assim, puxa, a pessoa está dedicando o tempo dela para estar aqui, né, para nos ouvir. Então, por quê, né? Por que disso? Então, não vou ler a tela aqui, mas eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela vida, pela inovação, e há 20 anos eu estou estudando isso, né? Como é que as lideranças podem se formar cada vez melhor e ajudar as suas organizações ao se ajudarem. Então, isso é muito interessante, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer. E comecei em 2006. Pode passar que tem uma fotinho aí que eu coloquei. Olha só como o tempo voa. Essa foto é de 2006, em Boston, na Ideal, quando eu fazia lá o MIT. E aí a gente, né, aquela foto, puxa, deixa eu tirar uma foto com o prof. E essa é a primeira foto que eu tenho com o Otto em 2006. E de lá para cá, é o que eu costumo dizer, eu falei uma vez num papu. Se vocês puderem colocar o link aí do papu, é legal. Eu dei uma entrevista aí na base contando toda a história, né? Como é que foi fazer parte do Elias, que foi o primeiro programa que testou a teoria U no mundo. Então, é um programa de fellows. A gente está organizando para o ano que vem o nosso aniversário de 20 anos. Então, eu sou uma pessoa que enxergo mesmo a vida através dessas lentes, dessa metodologia que nos ajuda a sermos mais empáticos, mais verdadeiros. Então, tudo que eu tenho feito e liderado hoje é sobre esse aspecto, e acho que a gente tem um pouquinho para compartilhar com vocês aí hoje. Então, tem mais coisa por aí, links, vídeos, tal. Acho que o importante hoje aqui vai ser a troca. Eu me alimento muito da troca e eu quero muito ouvir vocês. E tenho muito orgulho de ter sido uma primeira pessoa que fez uma tese, né, uma dissertação de mestrado sobre a teoria U. Bem penosa, bem complicada por ter sido a primeira. Posso compartilhar também depois com vocês o link. Eu estudei muito a participação, a deliberação, como é que a metodologia ajuda a deliberação com grandes encontros, grandes projetos, grandes instituições reunidas. Então foi um super trabalho. Eu posso até dar alguns exemplos. A gente está programado para dar alguns exemplos aqui disso hoje. Só falando um pouquinho da nossa agenda, né, para vocês ficarem aí dentro do tempo. A nossa ideia hoje, a gente vai trabalhar, né, um pouquinho de teoria mesmo, trazer para vocês o que o Otto Scharmer, nós todos, né, do Presence Institute, estamos trazendo com essa questão de quais são as novas capacidades que as lideranças precisam desenvolver para enfrentar tudo isso que está aí. Está na cara que não está dando certo, então como é que o Presence está vendo isso, né? E o Otto trazendo um livro novo, o Carlos perguntou ali no chat, sim, tem livro no forno. Então, como é que isso está funcionando? Depois a gente vai causar uma interação aí entre vocês, que a gente gosta muito, volta, conversa, bate um papo e levantem a mão qualquer hora aí pra gente, é uma interação, isso aqui é um bate-papo nosso, tá bom? Então é isso, Rafa, com você. Rafa, seu microfone está fechado. Desculpa. Mutaram você, Rafa. Acho que Aí, deve ter sido eu. é, Obrigado por terem me falado aqui. Então, o que eu estava comentando é que esse desenho do U aqui, enfim, a gente vem, para quem conhece, tem acompanhado a jornada desde sempre, mas as palavrinhas aqui ao lado às vezes mudam. Até então, né, até um tempo.
a forma de resumir de forma mais clara era essa, a ideia de que você descia, né, através de uma observação mais profunda, né, de enxergar com novos olhos, de consentir, de co-iniciar. Eventualmente você chegava nesse lugar aí da fonte de inspiração, de intenção também, e aí você ia para o protótipo e para o fazer. Então, a tese central, né, o eixo do que significa né, da ideia da teoria continua igual, mas hoje o Otto está usando esses termos aqui, que eu acho particularmente que, claro, sempre tem mais elementos para explicar, ele vai sendo atualizado. Então, a ideia é realmente essa capacidade de ter atenção, sustentar a atenção, né, onde importa, através dessa atenção, né, o jeito que ela é feita, você chegar num lugar de intenção profunda e aí isso ativar essa capacidade de agir, com várias características e elementos aí que a gente vai falar sobre, mas um jeito de a frase que ele traz, né, e tem a ver com essa palavra que a gente colocou no convite, né, que é da liderança. A liderança ecossistêmica, né, do futuro, tem vários nomes, né, é a capacidade de alinhar a nossa atenção, a intenção e a capacidade de agir no nível do todo, para que a gente possa ter ações aí que realmente influenciam de forma sistêmica e transformem o todo. Então, vamos falar disso e vamos mergulhar um pouco mais em quais são esses 7 eixos aí. E aí, o primeiro deles, né, que a gente está trazendo aqui é a consciência. Então, a consciência, o mindfulness, enfim, tem várias palavras que tem a ver, mas tem a ver com você tomar atenção sobre a sua própria atenção. E aí, eu vou passar um trecho muito curto desse vídeo. É capaz que ele nem entre no áudio, tá? Não, mas era bom que entrasse no áudio, né? Deixa eu, na hora de compartilhar, eu posso fazer isso. Vamos lá. Esse vídeo é muito bom entender um pouquinho. Depois a gente pode também, né, colocar nas redes o link dele para vocês assistirem um pouquinho mais. Está no YouTube, está disponível, então vocês conseguem assistir, mas a gente sempre gosta de mostrar que ele é um efeito muito interessante. Para quem já viu, sempre vale ver mais uma vez. Então acho que a gente Boa. pode. Então, eu estou colocando aqui para compartilhar a tela, lembrando aqui de share sound, que é o desafio que rola às vezes. Peraí. Será que eu... Não. Se vocês já tiverem alguma pergunta, alguma questão, vai colocando no chat, viu, gente? O chat faz parte aqui, a gente vai conversando por lá também. Se for o caso, levantem a mão quando quiserem. Se quiserem que volte um pouquinho no tema, né? Tem gente hoje que tá chegando, não conhece a teoria U ainda, vai dizendo aí o que quer entender mais um pouquinho. Boa, deixa eu abrir aqui então, vamos ver. Vocês estão vendo a minha tela expandida, né? Espera um segundo. Nossa, tem tanta coisa aqui aberta. Vamos lá. É só um minutinho, tá? Bora lá. Enquanto isso, eu, repórter que sou, né, não consigo deixar uma tela ficar em silêncio. A grande regra da reportagem é que você nunca pode deixar a tela ficar em silêncio. Então, eu Vocês vou não estão compartilhar. vendo a tela? Estamos vendo a tela embaçada, Rafa. Tá uma tela Ah, embaçada, assim, não sei o que que foi. deixa eu ver aqui o que aconteceu. Agora deve ter ido. Vê se foi. Achei que eu já estava passando o vídeo. Foi? Entrou, agora põe no comecinho, volta. Aí. Bora. Bora This lá. is a tiny piece of metal. Eita, não é esse. Caraca, velho. Vamos voltar. In 1968, Apollo 8 went to the moon. They didn't land, but they did circle the moon. And I was watching it on television, and at a certain point, one of the astronauts casually said, "We're going to turn the camera around and show you the Earth." And he did. And that was the first time I had ever seen the planet hanging in space like that. And it was profound. We went to the moon. Our total focus was on the moon. We weren't thinking about looking back at the Earth. But now that we've done it, that may well have been the most important reason we went.
Boa, galera. Então, deixa eu achar na nossa apresentação, que é essa daqui. Ok, tchau. Isso aí aqui. Foi. Estão vendo agora, né? Boa. Então, né, essa é uma metáfora que é muito, cara, assim, acho que tocante, assim, e o principal ponto aqui dela tem a ver com essa frase, que é justamente o nosso foco total era a Lua. A gente nem pensou em olhar para a Terra. E esse possivelmente pode ter sido o motivo mais importante de termos ido, né? Quase sempre, e eu acho que isso aqui tem a ver com o olhar, né, da ciência moderna, ou do dia a dia, e do trabalho, da performance, dos resultados, ou até dos nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? O nosso olhar tem a ver com essa luneta aí que está querendo chegar na Lua, está querendo atingir os objetivos, atingir as metas. E o lugar da consciência tem a ver com a gente ter a capacidade de virar essa luneta em direção a nós mesmos, né? E perceber que nós mesmos estamos, enfim, de alguma forma influenciando esses sistemas, mas em especial qual que é o nosso estado de atenção, qual que é a nossa atenção, quem somos nós. Então, todas essas perguntas assim, quando você quando se vira a luneta para você, tem a ver com essa consciência aí que o Otto está chamando de um dos o principal, não principal, obviamente, um dos primeiros itens da liderança do futuro, né? Eh, e aí, depois acho que vale a gente mandar aqui, já você traduziu o último texto do Otto também, né? Sim, o que está no Medium agora? Isso, isso. Esse daí Aliás, ele olha, também fala sobre, muito bom, nossa, não dá para ficar anos lá, mas ele também fala sobre a ideia, né, de que ele sobe no topo da montanha e quando você chega no topo da montanha você olha para trás o quanto que essa capacidade de sair de si mesmo e olhar para si mesmo, enfim, esse papel da consciência. E aí acho que um jeito de exemplificar isso com vocês, eu vou fazer uma meditação pra gente. E aí, não sei quem já está acostumado, quem está menos, quem está mais, mas ela vai ser assim fácil assim para qualquer pessoa. A ideia é que você possa se organizar para ficar assim com o corpo relativamente reto assim, colocar os seus pés plantados no chão e aos poucos ir fechando os seus olhos. Se você ficar desconfortável com os olhos fechados, você pode deixar eles quase fechadinhos, semi-abertos assim mais para baixo. E aí, faz uma respiração mais longa agora, assim. É possível que ao longo do dia inteiro você não tenha parado para dar uma boa respirada. Aproveita, esse momento foi feito para isso e faz mais uma mais longa e quase se pudesse ser mais imersiva, assim. Pode fazer mais uma e colocar toda a sua atenção nela. Não tem mais nada que é importante nesse momento. Percebe a temperatura, o som, percebe o seu corpo, alguma parte do seu corpo que está falando alguma coisa, escuta. E aí, percebe o seu coração batendo, o peso da gravidade te puxando para baixo, nessa cadeira, te grudando essa espaçonave, planeta Terra que está flutuando no espaço aí. Aí percebe que esse chão aí, pode ser que ele tenha algumas camadas de chão mais para baixo, assim, que tá no prédio, mas esse chão é o mesmo chão que estão todas as pessoas nessa sala. Umas lá no Canadá, outras em outros estados. Todas as pessoas aqui estão nesse mesmo instante em contato com essa mesma superfície. Não só elas, não só eu, você, e todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você não conhece, você vai conhecer, que você nunca vai conhecer.
Aos poucos vai percebendo mesmo o seu corpo e você nesse lugar único que você ocupa na Terra. Nesse instante, só você está aí. Nessa cidade que você está, nesse espaço. Aos poucos, o que você pode fazer é subindo a sua capacidade de observação, como se saísse um pequeno drone do topo da sua cabeça. Ela fosse indo devagar para cima e você fosse não só percebendo de forma intelectual, imaginária, né, mais coisas, mas também quase que sentindo elas, como se fosse possível, de alguma forma, sentir as pessoas que estão nas ruas ao seu lado. Esse raio de consciência, ele vai se expandindo e aos poucos ele vai incorporando também algumas das dores do mundo. Possível que a cidade que você está, esse lugar que você está, já tenha machucado bastante a natureza, tenha poucas árvores, tem poucos animais aí. Vê se você consegue ir expandindo, eventualmente chegando até o Brasil inteiro assim, faz chegar na Amazônia, outros lugares aqui desse país. Da mesma forma que você consegue sentir, talvez, uma árvore que está crescendo, você também pode sentir uma árvore que está sendo derrubada. Você também pode sentir uma espécie que talvez vai entrar em extinção. Pode sentir plástico acumulando em algum lugar, fogo derrubando. Essa expansão de percepção, você também percebe outras pessoas. Algumas pessoas hoje, nesse país específico, estão passando fome, não sabem o que vão comer amanhã. Algumas estão sem teto. Você pode expandir um pouco mais até, pegar em alguns países que nesse instante estão em guerra, e irmãos, né, você consegue sentir também essa desconexão entre as pessoas. E aí amplia um pouco mais assim, e você consegue também se conectar talvez com a nova epidemia que está tomando conta do mundo, que é da solidão. Algumas pessoas espalhadas por aí que não tem uma pessoa para contar com. É uma grande mistura assim de sensações de todos esses, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo estão nascendo novas crianças, novos bebês, tudo isso, um monte de esperança e também um monte de desespero. E aí, ao invés de você ficar só olhando para isso, de longe assim, é como se você pudesse direcionar essa lente aí aos poucos ir descendo esse drone, né? Direcionar ela para você, essa pessoa aí, com essa história única que, entre tudo o que poderia acontecer, trouxe você nesse instante para esse lugar agora, com também vários medos e desafios, irritações, mas também um potencial enorme de amar, de se importar.
E aí, em especial, conecta com esse lado, assim, esse lado mais, essa vibração, assim, mais potente. Em especial, ver se você consegue sentir quase como que uma sensação de coerência interna, assim. Volta a prestar atenção na sua atenção. Será que você está distraído agora? Será que você está inteira? Seu coração está aberto? Ou você está julgando? Ao longo da jornada, a gente estiver aqui, aí se você consegue ir sustentando essa capacidade de ter consciência, não só sobre o que está acontecendo aqui fora, que a gente está dizendo, o que está acontecendo, mas também sobre o que está acontecendo aí dentro. Aí faz mais uma última respiração. Pode abrir seus olhos aos poucos aqui. E a gente vai partir para um próximo bloco, um segundo item. Bora já? Ora, então, agora um pouquinho mais presentes aqui, né? Que é uma das nossas propostas hoje, é praticar aquilo que a gente fala. Então, dentro de tudo que a gente faz, pensando, né, em como ajudar as lideranças a serem melhores lideranças, a gente traz sempre uma prática, um exemplo, porque, na teoria tudo dá certo e a gente gosta de mixar bastante teoria com prática, então vocês vão vivenciar bastante isso aqui hoje. Então, o Rafa trouxe, né, essa questão da consciência, que é uma primeira capacidade que a gente está vendo que a liderança precisa realmente desenvolver e se focar mais nela. Disso parte também a escuta, porque na medida em que a gente é mais consciente de onde está, do que está fazendo, de onde está vivendo, a gente tem uma capacidade de ampliar a nossa escuta. Então, como é que eu amplio essa escuta? Tá, estou vendo isso em todos os lugares, todo mundo está falando isso, mas como é que eu amplio essa escuta? O primeiro passo de ampliar essa escuta é prestar atenção em como você escuta. Então, na primeira, o slide que o Rafa mostrou ali, né, que tem a jornada do U, que é o Uzinho, dentro da descida ali do U, o primeiro passo é a observação. Então, é observar, observar, observar e observar a si. Como é que eu ouço? Por que que eu ouço de uma maneira melhor tais pessoas, ou tais reuniões, ou tais situações, e pior outras? Então, essa escuta começa com a escuta de si próprio. O que que me incomoda, né? Por que que eu estou fazendo de uma maneira e não estou fazendo de outra? Isso é muito importante pensando no indivíduo. Então, eu me escuto para depois ver como é que eu vou escutar quem está comigo. E aí, dentro dessa questão de quem está comigo, a gente trabalha muito os 4 níveis de escuta que a gente tem ali. A gente vai compartilhar depois com vocês bastante isso, mas assim, eu começo aquela escuta de elevador, que é simplesmente assim, ah, nossa, tá frio, né? É, tá frio e tal, não, 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 cachorro, gato, passou. Aquilo ali não me traz novidade nenhuma, não tô simplesmente confirmando coisas que eu já sei. Depois eu passo para um outro nível que eu começo a observar, né? Eu olho um pouquinho e falo, opa, não estou só confirmando os dados que eu já sei. Eu começo a perceber que eu posso aprender alguma coisa nova aqui nesse diálogo, nessa conversa, nessa aula, com o meu chefe, com a minha família. E aí, gente, entendendo que quando a gente dá os exemplos, né? De sistema, de mudar sistema, o entendimento de sistema é, pode ser sua família, pode ser o seu casal, pode ser a sua empresa, pode ser um sistema maior, né? E a ideia é que seja um ecossistema é que seja o global mesmo, tudo aquilo que está envolvido para que as coisas aconteçam ao seu redor. Então, essa escuta, ela é dentro do seu sistema, seja do seu casal, seja da sua empresa, seja do seu país, seja do mundo. Né? Então, dentro desse sistema é que a gente propõe que a gente vá aprofundando um pouco mais nessa escuta. Como é que eu aprofundo isso? Eu tenho ali, a gente nasce com 3 inteligências, 3 capacidades, que são
mente aberta, coração aberto e uma vontade de fazer. Ao longo da vida, o que que a gente percebeu e vem estudando? A gente vai perdendo isso. Você perde em casa, na sua família, você perde quando entra na escola, perde muito, né? Vamos combinar quando entra na escola, perde quando começa a namorar, perde quando casa. Agora, hoje em dia, né, com tudo isso aí, essa projeção toda de imagem, de rede social e tal, a gente vai sempre ficando um pouco atrás, né? Eu não tenho tanta coragem de procurar coisas novas, eu não tenho tanta compaixão com o que eu estou vendo e eu não tenho tanta vontade mais de fazer as coisas. Então, muito dessa síndrome aí da solidão, da depressão, do burnout é isso, eu vou perdendo a vontade de fazer as coisas. Então, dentro dessas inteligências, a escuta ela consegue voltar a ativar um pouco isso. Então, se eu quero escutar melhor uma pessoa, aprender um pouco mais com ela, eu vou ficar curiosa em relação ao que ela está me falando. Eu quero entender um pouquinho mais. E nisso eu vou me abrindo, né? O líder, principalmente, a gente está falando aqui de capacidade da liderança, o líder que só fala e não ouve ninguém, ele tem chance de ir muito para frente hoje em dia? A gente está vendo isso, a gente está vivenciando isso em todas as nossas organizações. Então, quanto mais ouve, quanto mais troca, mais capacidade tem de avançar. E aí, até chegar num ponto, que é o nosso quarto nível da escuta, que é uma escuta muito generativa. Aquela escuta, assim, balance a cabeça aí quem concordar comigo no seguinte: quando você está conversando com uma pessoa, ela termina a frase que você ia falar, ou ela fala uma frase que você ia falar. Isso não acontece com a gente? Isso não é uma questão assim, pode ser mais raro, mas acontece. E a nossa ideia é sempre conseguir fazer com que as lideranças entendam que esse é o nível que vai ajudar a um desenvolvimento, que vai para frente. Então, eu queria só contar um exemplo, né, que a gente combinou de trazer sempre um lado muito prático aqui, e aí o Rafa mencionou, né, os dois novos artigos do Otto que já estão em português, que é assim, existe uma escuta que é uma escuta do campo. É uma escuta da sala de reunião. Vamos pensar uma reunião na sua empresa, na sua liderança, na sua família, seja onde for. Você está ali numa sala, você tem um ambiente. Existe uma escuta que pode ser feita daquele campo. Aquele campo que está criado ali, ele fala. Se você estiver só focado em essa pessoa está falando isso, eu vou falar depois dela, o que que eu vou falar depois dela? Né? Eu estou girando a minha cabeça em torno de mim mesmo, eu não vou prestar atenção na energia daquele lugar que está mudando, na linguagem corporal das pessoas que estão muitas vezes assim, muitas vezes assim. Então, existe uma fala do campo que a gente precisa estar atento para ouvir. Ele comunica muito, e a gente vai falar bastante da questão do corpo aqui, né, da prática da teoria no corpo. Então, a ampliação dessa escuta é uma das capacidades que a liderança desse futuro, né, que já é presente, precisa muito desenvolver. Então, eu vivenciei um caso numa empresa internacional que a gente apresentou e fez um trabalho usando metodologias e ferramentas da teoria U, foi uma empresa internacional, nós tivemos uma reunião em Londres, em que havia um grupo que precisava ter uma visão futura conjunta. E o campo dizia que algumas pessoas não estavam naquela visão futura conjunta. Isso estava ali, começou a ser percebido. Então, você consegue prestar atenção numa reunião, mesmo internacional, que você tem pessoas de culturas diferentes, de posturas diferentes, que algumas pessoas vão se afastando, não tem mesmo aquela, não tem condição de seguir com aquela visão de futuro que está todo mundo construído ali. Naturalmente, o que isso vai acontecendo? Ao voltar para a empresa, ao voltar para o seu lugar, aquela pessoa ou se desloca, né? Coloca, olha, isso não é para mim, ou a própria empresa desloca a pessoa. Então, isso é uma questão que a gente vê muito acontecer. Vocês devem conhecer muitas pessoas que, quando vão para retiros, fazem sabáticos, voltam e não cabem mais no lugar onde elas estavam. Por quê? Porque elas ampliaram esse poder de escutar e de perceber. Então, essa é mais uma dessas capacidades da liderança aí do futuro que a gente está compartilhando com vocês. Se tiverem dúvidas, coloquem no chat ou levantem a mãozinha, que a gente vai passar para a próxima, para a gente poder ir aí também para um exercício. Aí, joguei aqui já, Isso. justamente uma consolidação do que você falou, tá? Não sei se você quer comentar. Então, é uma imagem que traz, né, muito lindamente, aliás, essa questão, né, que dentro aqui dessa descida do U, né, gente, o U ele é uma jornada que visa nos tirar de um lugar de stuck, no lugar onde a gente está parado, está bloqueado, seja com uma questão pessoal, seja com uma questão profissional, seja ambas, né, hoje em dia, difícil,
seja uma questão internacional, seja o que for, onde você está bloqueado aqui do lado esquerdo do comecinho, do onde a caneta encosta no papel para fazer até o outro lado, ela é uma jornada que tem movimentos e propõe e oferece ferramentas para você fazer esse movimento para que ele não retorne. Não é uma linha reta. A melhor distância entre dois pontos, segundo o Otto Scharmer e Rudolf Steiner e todos eles, não é uma linha reta, é uma linha em que você passa por um processo. E o que nos ajuda a passar por esse processo realmente é uma abertura da mente, uma abertura do coração e uma abertura da vontade de fazer. Então, a gente vai passando aqui essas capacidades, né? Hoje é só um suprassumo aqui para vocês verem como é que isso aí funciona. Agora o Rafa vai mostrar a próxima capacidade aí para nós. Boa. É, aqui eu acho que a Janine falou, né, da escuta. A escuta é uma coisa muito individual, pessoal, que você pode fazer e você não pode fazer outra pessoa fazer, né? Depende só de você. O que acontece quando você se aprofunda nessa escuta é que você começa a ter possibilidades de diálogos que também são mais profundos. É bastante comum, né, em organizações, ou mesmo, né, você vê esses fóruns, né, mundiais, etc., que rola toda uma história das conversas diplomáticas, né, em que todo mundo fala o que todo mundo quer escutar, a liderança cada vez com mais medo de falar uma besteira ou não, coloca lá no teleprompter lá e fala aquele discurso super genérico e que não significa nada, porque aí nada acontece, né? Esse daí é o pior de todos. Esse tipo de conversa é a menos frutífera. Para além dela, um pouco mais efetiva, é o debate, em que a pessoa chega lá e fala o que ela quer, o que ela pensa, a outra discorda, fala o que pensa também. Eu sou de um lado, você é do outro, vou trazer meus argumentos, você traz os seus, né? E vou ficar pesquisando nos mesmos canais de mídia, você pesquisa nos seus, e a gente fica nesse lugar aí que fica disputando a narrativa para a vontade de vencer, né? Esse debate aí, por mais curioso que possa parecer, ele ainda é melhor do que o diplomático, aquela primeira que eu falei, porque pelo menos tem um pouco de verdade aí, pelo menos tem uma possibilidade de aprendizagem, de ter outro conteúdo, de ter alguma informação, né? De mudar um pouco no campo do pensamento as pessoas. O diálogo, que é já esse terceiro nível, né, é um em que você consegue realmente sair um pouco da sua verdade, sair em alguma medida, do passado, de todas aquelas verdades que você já acredita, e conseguir se abrir para construir novas possibilidades de verdades, enfim. Então, é quando você expande um pouco a bolha que você está, né, presa aí dentro aí e encaixa as outras partes que estão vivendo essa conversa dentro dela. Então é como se você pudesse escutar junto com elas, a partir delas, um diálogo nesse campo inicial do coração aberto. Ele tem um poder de gerar conexão, reflexão e compaixão, né? E ainda mais profundo, né, quando a Janine também trouxe um exemplo, ele pode nos conectar aquele grupo inteiro com um futuro que não estava lá antes. Quando a gente está falando de inovação, de liderança, de criar as coisas novas, né, o grande desafio é criar o novo. E o novo, ele não é uma repetição do passado. Então, a capacidade mesmo da liderança, que tem a ver, a terceira, que é a capacidade de ter diálogos generativos, essa capacidade de você soltar um pouco, né, o script e deixar esse seu script se fundir, né, por causa da experiência, por causa da profundidade daquela conversa com as de outras pessoas, e quando você menos espera, sai um improviso e uma coisa realmente nova que não estava lá antes. Então, isso exige uma habilidade, uma competência que é se desapegar um pouco de saber e ter controle de qual que é o próximo passo, do que vai acontecer. Se você vai, né, já sabe onde quer chegar, eh, já sabe as respostas, só quer empurrar isso para alguém, claro que você não vai estar construindo nada de novo. Então, o diálogo, né, ele é muito mais do que só uma conversa. Ele é uma forma do sistema se enxergar, né? É uma forma dele se perceber e aí assim ter capacidade também de se transformar, de criar o novo. Então, ter essa capacidade, né, que vem da escuta, mas depois, né, da conversação, com visões diferentes, mas ao mesmo tempo sentir aonde é que está querendo nascer e o que está querendo nascer daquilo, é uma das habilidades da liderança. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui muito rápidos
porque você pode ver o formato, ele já pode mudar as coisas. Então, aqui é um exemplo de uma empresa que a gente fez, né? A gente está com a liderança da Warner, o VP está ali no meio, e a gente está fazendo uma prática que é o Coaching Circle, que é o círculo de confiança, não só, tipo, entre eles, que depois dá para fazer vários grupinhos que a gente faz também, mas, assim, juntou as 100 pessoas da empresa para ficar em volta e escutar esse diálogo, que tem todo um protocolo, que tem um lado lúdico, que tem um silêncio, tem um monte de coisas, mas que consegue chegar nesse estado, né, mais profundo de atenção e que aí realmente gera uma conexão muito maior você sente na sala que a gente pode partir de outro lugar. Coisas novas podem nascer aqui. É como se tivesse acabado de chover, sabe, na floresta, e você sabe que está no deserto, sabe? Então é uma sensação física, tem vários elementos. Aqui é um exemplo, e só para mostrar para você, a gente sempre faz. Então, assim, Topi, Suzano, Campari, CEO, mistura na festa junina, o que tiver que fazer, a gente propõe formatos diferentes, arquiteturas diferentes que geram diálogos que são diferentes. E essa também é uma das ferramentas que a liderança pode usar, não só na capacidade intencional de fazer isso, mas também de ter protocolos, de ter rituais, de ter práticas com formatos, assim, né? É bem 10 minutos, outros minutos que ajudam a chegar nesses diálogos mais profundos. Eh, Enfim, então esse é um dos elementos aí. É, Você quer falar, Lua? Boa. Sim, acho que compartilhar um pouquinho com o pessoal, acho que a experiência que eu já tive, assim, né? Eu vivenciei isso um pouquinho aqui na base e foi super interessante, porque quando a gente fala, quando vocês falam, até parece algo assim, nossa, né? Como que faz? E tem todo um protocolo, mas é muito potente quando você está vivendo. Então, a gente teve isso numa turma que a gente fez aqui, eu estava nesse coaching circle, não era eu a pessoa que estava ali no meio, mas a gente tinha uma pessoa que trouxe ali algumas questões que ela estava vivendo, ela era uma líder ali e trouxe ali todas as questões que ela tinha de dúvidas e receios e como que ela podia trabalhar isso, né? E nesse momento que a gente para ela falar e a gente escuta, né, profundamente, acho que vão vindo várias coisas, vários sentimentos e coisas que a gente pode colaborar, mas a pessoa também tem a capacidade de trazer exatamente tudo que ela está sentindo, tudo que ela, né, às vezes coisas que ela nem pensava que ela estava sentindo, mas que ela tá e começa a brotar, né, durante esse processo inicial. E depois, quando a gente tem ali no protocolo a parte de trazer um pouco né, dos nossos sentimentos, um pouco do que a gente percebeu, vão surgindo muitas coisas novas para a pessoa trabalhar, né? E aí, no caso, a gente estava trabalhando uma questão de liderança né, assim, de algumas incertezas, ou enfim, de como que a pessoa queria seguir. E ela começou a ter um pouco de insight depois, né? Tudo bem, então acho que eu vou seguir por este outro caminho, né? Então eu estava indo por aqui, mas agora parando, refletindo, tendo este outro momento de troca, eu consigo ver um outro caminho, lidar melhor com o meu time, dependendo, ou com pares, né? E eu acho que isso é uma potência muito grande, assim, dessa ferramenta nesse sentido. Não estive na Warner, né? Não acompanho o Rafa, mas eu tenho certeza que também é muito potente, acho que até pelo que a gente acompanha aqui também. Mas eu acho que é isso. Surgem vários insights, e acho que, para além disso, surge uma força interior da pessoa, uma energia, assim, de seguir esse novo caminho, de criar relações talvez um pouco mais profundas, dependendo, ou de alterar algumas rotas para poder, enfim, se desenvolver melhor o time. Então, acho que eu queria compartilhar rapidinho um pouquinho dessa experiência que a gente teve aqui na base. E que eu acompanhei uma pessoa que trouxe, inclusive, questões ali da liderança, algumas inseguranças que ela estava sentindo nesse sentido. É isso. Super bom, obrigada. É bom, né? Às vezes a gente ouvir realmente como é que é na prática, porque acho que a gente vai falando, 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 mas na prática, como é que isso acontece, né? A gente tem várias perguntas ali sobre ferramentas. Vamos só avançar mais um pouquinho, que eu já entro um pouquinho mais nessa questão das ferramentas, que é muito legal.
Boa. E aí, eu acho que tem um ponto que a gente também desenhou na aula, que é a gente está se programando para tentar terminar meia hora antes, justamente para ter sido um momento bem livre de perguntas e respostas aí das mais variadas. Então, quem quiser continuar para depois também, a ideia é essa. Bom, acho que não poderia ser diferente, né? Com certeza, um dos principais elementos, características, necessidades, enfim, competências da liderança ou de qualquer pessoa aí é a presença. E quando a teoria está falando de presença, ela não está falando só dessa presença de realmente estar aqui e não estar em milhões de outros lugares. Ela está falando de uma profundidade de presença que está tão conectada com tudo isso que a gente falou, né, que ela de alguma forma se abre e está sendo influenciada pelo futuro que quer nascer. Então, para além do aspecto de estar aqui no agora e estar com muita atenção, etc., é quase como se você ficasse segurando isso, mas ao mesmo tempo conectado com as outras pessoas, conectado com a intenção, conectado com outros elementos, assim, você essa presença fosse profunda a ponto de futuro entrar em contato com você e meio que de alguma forma mostrar o que que ele está querendo, o que está querendo nascer ali. E aí é por isso que é tão interessante a teoria como uma ferramenta de inovação, porque ela está justamente quebrando esse raciocínio de que o próximo futuro ou o próximo passo ele precisa ser inspirado só pelo passado, né? A gente tem essa sensação de que a causalidade de uma coisa vai gerar na outra. E aí, essa presença mais profunda é como se ela tivesse capacidade de quebrar um pouco esse fluxo do automático e realmente abrir espaço para que algumas novas coisas que estão querendo vir do futuro possam vir. Eh, eu trouxe uma historinha aqui de um projeto que nasceu na base. E aí, vou compartilhar aqui com vocês esse vídeo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pelo jeito, eu tô... Não, acho que é melhor fazer assim. Tô batendo cabeça aqui hoje Tava nos... dando, Rafa, deu para ouvir o som já. Ah, tava? O Tava, som deu para tava ouvir. quase, então beleza. Eita, peraí. Então vamos. Boa. and it will Então, ó, stay. tá aqui, ó. Esse daqui Yes, é uma ação social que a gente fez de Natal, is no começo da base, assim, a gente tinha um grupo de pessoas, a gente, vamos, né, dar presente, capoeira, aula. A Neide, não sei se vocês conhecem, ela acabou de aparecer lá na Globo como uma das mulheres inspiradoras do Brasil, porque ela tem esse projeto de corrida no Capão. Isso faz alguns anos já, e a gente, enfim, levou um monte de gente, fez toda essa dinâmica, era um negócio de um dia inteiro, a gente tinha juntado os brinquedos, a gente tinha programado todas as atividades e tal. Você tenta reparar aqui que, enfim, como qualquer quadra, tem essa grade aqui, né? Que ela meio que é comum de fazer uma separaçãozinha assim, né? E aí, enfim, comida, lanche, toda aquela coisa do voluntariado maravilhosa que a gente conhece. A gente chamou um Papai Noel, meu pai também foi de Papai Noel, então dois Papai Noéis e tal. E eu, de verdade, tava super empolgado, assim, feliz com com o que a gente tinha feito. Tô vendo se eu consigo achar uma cena aqui. É, acho que não vai dar para ver aqui, mas assim, aqui é a grade, tá? Tava super animado com essa cena e feliz. E o que que eu fiz? Que eu acho que aqui tem a ver com um pouco com o olhar da presença. Vou parar de compartilhar e me colocar aqui. É, assim, zero sabendo da técnica, né? Eu me afastei, quis ver a cena de longe, mais pro final, assim, então fui me afastando, saí um pouco de lá, fiquei meio que no silêncio, né? E assim, um dos principais elementos dessa presença é esse espaço, nesse silêncio mesmo, de você não ter que, né? Senão você está sempre reagindo. Então, me separei, fiquei olhando, observando de longe, né? E aí o que aconteceu foi que do nada eu comecei a perceber que os pais estavam começando a se juntar, bem na hora que a gente ia dar os presentes, né? Normalmente você dá os presentes no final. E aí, o que estava acontecendo? Os pais estavam lá acumulados na grade, assim, olhando de fora, assim, para dentro, meio que separados da cena. E a gente, um grupinho de jovens super bem intencionados, mas, né, com todos os privilégios do mundo, estavam lá, né, sendo os heróis, entregando os presentes de Natal para aquelas crianças que provavelmente não iam potencialmente receber nada de Natal dos próprios pais. E aí eu fiquei nesse silêncio um tanto, né? Eu tava indo para admirar, mas eu comecei a sentir um incômodo, assim, parecia que tinha alguma coisa que estava querendo me dizer alguma coisa, eu não tinha muita clareza do que era. Eu só senti desconfortável, assim, eu não sei o que era, e tinha a ver com essa cena toda.
Aí depois a gente foi fazer um debriefing e eu contei e tal, e a gente se juntou e a gente começou a entender que tinha a ver com esse momento que parecia que não fazia tanto sentido, né? Do tipo, os pais sendo excluídos dessa cena, a gente como salvadores da pátria vinham um dia e dava uma de herói e tal, potencialmente sendo um momento em que né, aumentar, aumentasse a distância da relação entre o pai e o filho, porque a criança podia pensar, pô, meu pai não pode me dar nada, esses caras que são legais, e talvez qual que é o sentimento do pai de não poder dar um presente e ficar vendo de longe, e a cena, né, nas grades e tal. Então, esse foi o lugar, assim, e isso gerou todo um pensamento de não, acho que a gente tem que mudar um pouco o raciocínio aqui. E se a gente der os presentes para os pais darem? Porque é muito simples, mas mas na nossa ideia, assim, podia mudar tudo, porque aí não precisava ser a gente, ao mesmo tempo você podia estar reforçando a relação, porque é um monte de potencialidades. Aí chegamos lá claro, ia ter um Natal só daqui a um outro ano, então a gente já começou a manter vivo esse estado aí, essa inspiração que veio desse momento, assim, para depois, enfim, prototipar com outras coisas, ver o que eles realmente precisavam. A gente fez toda uma campanha de óculos, a gente continuou frequentando os espaços várias vezes, e eventualmente criou um programa de desenvolvimento socioemocional com as crianças. A gente construiu uma escola junto com a comunidade, fez um oásis para quem conhece essa metodologia. Enfim, foi um projeto aí que depois virou um projeto de educação socioemocional mesmo, que chama Rizomas, e hoje ele é um instituto que tem uma escola mesmo, com parede, com toda uma infraestrutura aí que atende centenas de crianças. E inspirado nesse momento de presença que eu não tinha competência de identificar, assim, eu imagino que vocês já tenham vivido cenas assim. A sacada da teoria U e da liderança é de entender que ela pode se preparar melhor para ter mais esses momentos de percepção, de silêncio, de atenção, de presença. Então é quase como que desenhar elas nos processos para aumentar a chance de ter esses insights, para aumentar a chance de ter essas as vozes do futuro que te dão uma dicasinha assim de tipo assim, pô, e se fizesse um pouco aqui, né? E quebrar o padrão de uma coisa que a gente sempre faz. Então, enfim, essa é uma história que tem a ver com a ideia da presença. E aí, Rafa, eu enfim. queria só complementar com uma coisa assim, gente. Hoje em dia, eu não sei se eu estou sendo muito rigorosa, mas tudo é presença, tudo é propósito, tudo é ecossistema. Eu sou muito crítica em relação ao uso abusivo, né, de todas essas palavras. Antes era responsabilidade social, depois sustentabilidade. Então, tudo fica muito usado e perde o sentido. Mas o sentido da presença, quando a gente trabalha, não é só, eu estava presente, o poder do agora, né? Tá bom, é ótimo o poder do agora, mas não estou querendo falar nada nem mal, nem sobre o autor, nem sobre a proposta do poder do agora. Mas a presença, ela é mais do que isso para nós, ela é essa capacidade de ouvir o que está acontecendo em volta. Porque a gente aprende sempre, e aí tem gente mais nova, gente mais velha aqui, mas a gente aprende sempre com o passado. A gente aprende com a experiência, a gente aprende com o que estudou para trás, né? A proposta é aprender com o que está emergindo, com esse futuro que tá, ele já está ali, ele já está acontecendo, mas se você não olhar para ele, não se abrir para ele entrar e falar, opa, aqui tem uma coisa, não tiver com uma intuição aberta, lembra ali do coração aberto, do olhar aberto, da mente aberta, ele não vai entrar, não vai chegar e você vai continuar liderando e aprendendo com o passado, né? Então, eu brinco muito, né, que aqui em Minas a gente fala que o PDCA, né, o famoso PDCA, todos nós estudamos, né? Muitos aí acho que estão olhando para mim e falando, não, PDCA, aqui a gente chama de promete, depois corre atrás. Então não é mais isso, né? Não é mais isso, eu estou atento ao que vai acontecer. Então, se o líder hoje chega numa reunião, a pessoa, o que nós vamos fazer agora? Eu não sei. Nós vamos decidir junto. Tem que ter coragem para fazer isso. Tem que estar bem colocado para fazer isso. E o que o Otto traz muito lá atrás na pesquisa que ele fez, porque tudo isso é fruto de uma teoria, né, do que ele estudou para o doutorado dele no MIT. Imagina um alemão, sai da Alemanha, vai para o MIT nos Estados Unidos, economista, fazer um doutorado sobre como as coisas acontecem em determinados lugares, não acontecem em outros. E ao ouvir mais de 500 lideranças, de uma delas ele ouviu o seguinte: a qualidade de uma intervenção depende da condição interna do interveniente. Ou seja, a qualidade daquilo que eu faço depende de quem eu era quando eu estava fazendo. Então, é esse quem eu sou e quem eu era
né, que a gente precisa realmente prestar um pouco mais de atenção. Então, ali tem um monte de curso de liderança, ótimos, a gente não está aqui dizendo que não façam, mas precisa haver um reconhecimento do seu papel como líder. E aí a gente queria passar, não sei, Rafa, eu te interrompi, mas eu queria passar já para o breakout room para que eles conversem um pouquinho. Vamos lá? Qual que é a Vamos. proposta agora, gente? É que vocês, a gente divide vocês, né, em salinhas simultâneas de 3 pessoas. Não fujam, porque é muito legal. Uma das melhores partes desses encontros é você conhecer um pouquinho mais a fundo ali quem está na salinha com você. E aí a gente vai colocar, até vou colocar aqui no chat, 2 questõezinhas para vocês conversarem lá que são o seguinte, ó, pensar um pouquinho. Primeiro vocês chegam na sala, tá? Vai ter 15 minutos. Vocês chegam na sala, se apresentem brevemente, né? Respeitem ali o tempo. Vão ser 3 pessoas para 15 minutos para fazer um monte de coisa. Então a gente conta com isso, né? Com a maturidade de vocês para respeitar o tempo. Fazer uma reflexão. Então, primeiro, como é que você percebe a sua liderança hoje? Seja onde for. Como é que você se percebe? Abra seu coração. Você está aí com uma pessoa que você não conhece ou com uma que você conhece. Nosso objetivo é criar esse ambiente seguro para que vocês possam realmente conversar e a gente espera estar criando isso aqui. E a segunda é, quais são os desafios hoje atuais que a gente está vendo nas lideranças formais, né? Aquela liderança legítima, o cargo eleito, o chefe da empresa, o chefe da família. Então, quais são esses desafios? E a gente queria, na volta, ouvir um pouquinho de vocês para a gente entender um pouquinho como é que vocês estão entendendo, como é que vocês estão vendo isso. Vocês vão ver que tem muita coisa comum, né? Então a gente queria abordar um pouquinho isso também, como é que vocês estão Bom, enxergando. Jean, deixa eu vou pedir para você repetir de novo as perguntas, mas antes eu quero falar alguma coisa que é o seguinte. É, no final do encontro, a gente vai dar um desconto para quem quiser fazer a turma e vai falar mais sobre o curso, etc. E vai ter um momento de perguntas, tem um monte de coisa legal. Então, quem tá com esse medinho de não vou entrar na sala, tal, eu acho que não precisa, né? Pode também levantar a mão e falar, eu tô de boas, vou ficar aqui descansando, mas não deixa de ficar aqui com a gente, porque tem mais um monte de coisa legal, a gente tá só na terceira etapa, assim, né? A gente tá no quarto item, tem mais 3 que são fundamentais, assim. É, e também a gente vai contar para vocês um pouco mais sobre o próprio curso e dessa vez, enfim, dar esse desconto. A nossa turma já está quase cheia, então, enfim, para quem tiver Vão curiosidade para ganhar o saber como livro. funciona Então, e essa essas turma vai outras ganhar o coisas, livro. vai. Então, repete de novo as perguntas, Jean. Eu As só queria perguntas deixar essa estão no chamada porque para chat. as pessoas saberem. As perguntas estão no chat, mas quem quiser copiar, porque a hora que vai para a sala, né, fica sem o chat. Como que você percebe a sua liderança hoje e quais são os desafios atuais das lideranças formais que a gente está vendo? Quem não conseguir entrar na salinha não tem problema, só tá ouvindo aqui, então fica aí com a sua câmera fechada, fica com a gente, mas não vai embora, porque tem muito mais depois aí das salas simultâneas. Bora lá? Todo mundo sabe entrar em sala simultânea? Vai aparecer Vou um abrir convite? agora. Tá? E aí uma questão, se for para uma sala, estiver sozinho lá, sai da sala, volta para cá que a gente redireciona. A gente tá aqui, são 8 horas. E aí, todo mundo voltando. Queremos saber como é que foi esse papo aí de vocês, como é que foi lá. Por favor, coloquem no chat, né, que eu acho interessante a gente ter uma noção de como é que rolou esse diálogo aí nas salinhas. E agora é o momento da gente abrir aqui a galeria e ouvir umas 3, 4 vozes aí. A gente quer cuidar bastante do tempo para depois ter uma parte grande, né, de perguntas e respostas, de interação, mas vamos ouvir aí algumas pessoas que querem compartilhar com a gente como é que foi na sua sala. Quem quiser levantar a mão, foi rápido, a sensação é sempre essa. Não tem nenhum curso que a pessoa gosta do tempo, sempre falta, mas isso é um bom sinal. Então, por favor, quem quiser levantar a mão aí, e compartilhar com a gente. Beatriz. Eu posso compartilhar. Eu estava com a Natasha e com a Nadir, e interessante assim que nós 3 atuamos em setores diferentes, né? Eu trabalho mais com empresa privada, a Nadir no setor público e a Natasha no terceiro setor. E aí a gente foi compartilhando um pouco assim a questão da nossa liderança, né?
o quanto que a gente vem trabalhando isso, mas também o quanto que estágios de vida também interferem nisso, né? Interfere nessa, no como é que, quais são os seus desafios em cada momento, né, da sua carreira, da sua vida. E também a gente compartilhou muito, assim, o quanto que a liderança tradicional ainda está muito presa, né, ao passado, a uma coisa assim de eu mando, né, e vocês executam, e o quanto que a gente precisa avançar nisso dentro dos lugares, então, seja qualquer setor. Basicamente isso. Não sei se a Natasha ou a Nadir querem complementar, por favor. Complementando o que a Beatriz falou, uma outra coisa que a gente falou, que até porque nós somos três mulheres, né? Além das lideranças, a gente ainda atravessa o patriarcado, aí, o machismo. Para nós mulheres, a gente ainda tem mais um desafio, que é muitas vezes ter que trabalhar com uma dedicação muito maior do que um homem trabalharia para comprovar que ali é o nosso lugar. Sim, a gente ainda vive muito isso, né? Obrigada, meninas. Alguém de outra sala quer compartilhar com a gente como é que foi? A gente sabe que o tempo é curto, mas vamos lá. Renata Leão, vamos lá, Renata. Oi, boa noite. Eu estava na sala com a Patrícia e com a Denise, foi uma conversa ótima, né? Assim, de muita intersecção, né? De conhecimento. Eu trabalho hoje numa empresa que tem dois tipos de liderança, né? Uma liderança de um grupo mantenedor de uma escola e, em contrapartida, a liderança humana, né? Que dentro da corporação. E acho que o grande desafio, especialmente por estarmos na área da educação, é que a gente lida com um tema muito sensível, né, que é a juventude. E dentro desse contexto, ainda com uma liderança no sentido de muito ego, né, de um querer o holofote para si, sem ter a escuta aberta, né, com um canal aberto para troca. E eu tenho percebido muito isso, porque eu estou lá há pouco tempo, e eu estava até falando para as meninas antes de voltarmos aqui para a sala, eu vejo muito essas características hoje, porque eu já me vi assim, e fui trabalhando isso dentro de mim, de quando, eu sei, tal coisa eu sei, não, eu sei. E hoje, mesmo que eu saiba, eu procuro fingir ali que eu não sei, para tentar absorver alguma coisa. E eu percebo que falta isso muito dentro dessa estrutura, pelo menos onde eu estou, né? O território do não saber, ele é um convite aos corajosos mesmo, né? Tem isso, assim, e é um lugar tão gostoso, né? Se todo mundo soubesse que o lugar do não saber ele é confortável, né? Porque você não está projetando identidade nenhuma, você não tem que saber, se admite, olha, eu estou aqui aberto ao não saber, né? Mostrar um pouco essa vulnerabilidade. Isso aproxima muito, né? As pessoas de dizer, nossa, nunca esperei que fulano fosse admitir que tem medo, que não sabe, que está incomodado, que está fora da sua zona de conforto. Mas isso exige, né, gente, um trabalho. Por isso que a gente fala tanto dessa questão de trabalhar as capacidades da liderança, porque na medida em que você está seguro fazendo aquilo que você está fazendo, você consegue, né? Dizer que está no lugar do não saber e que está no lugar mais vulnerável. Isso une muito, ajuda muito. Que bom que É, você e, trouxe. de- e de não projetar as nossas histórias, sempre que alguém está falando, né, de falar assim, olha, não, mas olha, é verdade, eu tenho também um caso. Nem sempre é o seu lugar de falar, né? Sim, sim, nem sempre. É isso, gente. Alguém com borboletas no estômago para falar ou podemos continuar aqui para depois a gente realmente abrir para um papo open space aí? No borboletas? Ok. Então vamos lá, Rafa, compartilha aí para a gente seguir. Tem mais pouquinho de conteúdo e aí a gente vai abrir para um super diálogo aí de perguntas e respostas, uma coisa bem bacana. A gente vai conversar agora sobre uma próxima capacidade aí que a gente vem trabalhando bastante, que o Otto está trazendo aí muito forte também, né? Sempre trouxe, não é que é uma coisa extremamente nova, mas o que a gente sempre traz é ser uma releitura, né? O Rafa colocou isso no começo, que é a importância da gente conseguir fazer essa releitura, né? Então, a gente traz muito. Agora, a gente entra na quinta, que é a coimaginação.
Então, o que que é essa coimaginação? Essa capacidade de imaginar junto com o outro, e não é imaginar viajando, imaginar aquela coisa que é inexequível, não é sonhar, é uma imaginação que vai muito no campo da inspiração. Então, se você, né, se você pensar dentro do formato do U, que a gente está trabalhando capacidades que vão te levar para um momento, você passou pela presença, você está ali, você reconhece quem é você, quem é o seu trabalho, e muito mais do que isso, eu acho que no momento da presença, o que a gente está atualizando hoje, a pergunta não é mais quem sou eu, qual é o meu trabalho, é o que precisa emergir que depende de mim para se manifestar. Então, quando a gente fala que esse futuro está aqui, que isso está chegando, a gente percebe qual que é o meu papel, o que precisa de mim para se manifestar no meu sistema ou no meu universo. Então, a coimaginação, ela é isso, é essa capacidade de poder trazer algo novo junto com alguém sem perder, né? Acho que a Renata colocou isso agora, sem ter o medo de dizer, ah, a ideia não foi minha, ou a assinatura é minha, patente, entendeu? Não tem que ter essa questão dessa patente. A gente pode muito bem trabalhar sem isso. E aí eu queria dar um exemplo para vocês, que a gente fez um trabalho no ano passado aqui no Emerge. Eu vejo que tem pessoas aqui, a Paula Mazola está aí, tem pessoas que tiveram na nossa equipe aqui do Emerge Brasil, que foi muito interessante, porque a gente trouxe o Otto para o Brasil, porque ele veio fazer a abertura do G20, e aí a gente fez outras ativações locais, e uma delas foi o Emerge Brasil em São Paulo, que foi um evento de um dia, uma imersão mesmo com ele, com a nossa equipe, uma equipe muito boa aqui do Brasil que trabalha junto. E a gente fez um trabalho de usar uma das ferramentas, que é o mapa 3D. E esse mapa 3D, daqui a pouco a gente vai falar mais de ferramentas. Esse mapa 3D, vocês estão vendo aqui as mesas, né? As pessoas, tem até o Rafa aqui numa mesa, essa outra mesa aqui, esse senhor que está sentado é o Paulo Nobre, do INPE. Então, existiam mesas temáticas, existiam mesas sobre empresas, existiam mesas de temas livres. Então, aqui no caso, por exemplo, do Dr. Paulo, e ali no caso do Rafa também, né, eram pessoas que estavam usando esta ferramenta, que consiste em você expressar. Você faz uma primeira escultura, uma primeira maquete do sistema que você está bloqueado, e aí todo mundo olha para aquilo, e aí gira em 4 direções mesmo, né, nos pontos cardeais, para olhar de diferentes perspectivas isso, e aí vai trazendo inputs, e aí você muda a escultura para um estágio 2. É impressionante como a ludicidade, como o movimento com as mãos, a sabedoria das mãos, o construir junto ajuda. Então, você coimagina um futuro possível com aquelas pessoas que talvez podem ser íntimas suas, talvez você pode ter conhecido naquele dia, mas a quantidade de inputs, né, que se recebe é muito interessante. Então, essa capacidade de coimaginar, de fazer junto, é uma das grandes capacidades que essa liderança, que a gente espera que funcione a partir de agora, precisa ter. Aí tem uma outra imagem bem forte, né? Isso é um final, é uma escultura que a Anitta, em um dos eventos, fez. Então, é o final. No final, você consegue enxergar o seu sistema ali, como você quer que ele seja, aquele sistema que está subindo o que é possível de ser realizado. Então, em termos de ferramentas, essa é mais uma ferramenta que ajuda você a colocar pessoas juntas para conversarem sobre um futuro possível e, inclusive, rápido, porque você já sai dali com qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer. Então, essa é mais uma das capacidades aí da liderança. E aí a gente entra na cocriação, né? Porque descemos o U, passamos pelo Presence e vamos subir. Então, o que a gente imagina? Que o Presence, quando ele é muito bem feito, quando ele é muito bem trabalhado, ele funciona como um impulso muito bom para você subir do outro lado e para você ter realmente uma cocriação, fazer junto, né? E aí um exemplo que eu tenho muito orgulho de trazer é o exemplo do programa ELP, do Ecosystem Leadership, que a gente está desenvolvendo na América Latina. Então, é o ELP Latam. O que aconteceu ali, né? A Laura e o Otto estiveram um dia no Chile, num evento, e eles olharam no Chile aquilo e falaram, nossa, a Laura olhou e falou, a Laura Pastorini é a nossa coordenadora, né, a nossa líder para a América Latina do Presence. Ela olhou e falou para o Otto, olha, isso é o que a gente tem que fazer em todos os países da América Latina e tem que ser já. Então, ela confiou naquela inspiração, naquela intuição dela, e ele topou. Ele falou, não, é isso que a gente tem que fazer já. Mas como é que faz? Como é que executa? Todos nós sabemos um monte de trem que a gente tem que fazer, mas não sabe como.
Então, onde houve ali uma capacidade muito grande da Laura como uma líder e também do Otto como líderes preparados para isso? Criação de um time que vai junto trabalhar e vai criar aquilo ali. E vai partir para fazer toda aquela criação. Então, isso é muito interessante. E eu acho que o Rafa tem um caso aí de cocriação para compartilhar também, Rafa? Ou continuo eu por aqui? Tem? Vamos lá, o Rafa vai Aham, trazer um eu caso também. vou colocar aqui. Eu tava só ajustando porque eu vi que ele tinha escapado aqui, mas vamos lá. Bota ele. Nananana. Share. Bom, então, aqui, né? Eu acho que uma das coisas legais da cocriação tem a ver justamente com a gente ter, né? Às vezes a gente tem esse surto de inspiração, essa vontade de colocar uma coisa no mundo, a gente tenta fazer sozinho. Eu não sei quem já tentou, mas enfim, fazer sozinho diria impossível, né? E aí a base é um desses lugares e eu trouxe, né? A base é um desses espaços. Tinha uma época que o Otto falava muito de espaços e plataformas que servem quase como que pistas de pousos para o futuro emergente, né? Então, às vezes a pessoa está muito inspirada, mas assim, mas e aí, onde ela encontra pessoas? O que ela faz? Como que ela junta para realmente tirar isso do papel, né? Para essas coisas começarem a acontecer. E aí tem uma história aqui que é emblemática, que a gente tem uma vivência, né? Acabei de voltar esse fim de semana do Parapanã, e esse menino aqui, que é o Marcelo, ele trabalha num prédio ali, que é aquele prédio do Google, super chique e tal. E ele voltou da viagem, né, inspirado e tal, e foi meditar. E essa daqui é uma fotinho dele aqui. E aí o que que aconteceu? Enfim, por sorte, ou azar do destino, sei lá o que que você quer, como você quer chamar, mas um desses Instagram super famosos, que é o Faria Lima Elevator, tirou essa foto dele, deu uma queimadinha no rosto assim, e falou assim, né? Sim, tem um cara meditando no meio da Faria Lima, na zoação, né? E assim, milhões de comentários, e todo mundo falando, nossa, enfim, é o fim do mundo, pode jogar, volta os dinossauros, enfim, todas as brincadeiras que, óbvio, zoação também não tem problema nenhum. Mas eu acho que o que que tem a ver com a cocriação, né? Na hora, primeiro, ele estava ainda muito inspirado, então ele zero levou qualquer uma dessas brincadeiras pro lado mais pessoal, assim, falou assim, ó, galera, inclusive, quem quiser encontrar para meditar lá amanhã, tamo junto. E eu acho que esse é o momento que entra o poder de você ter uma comunidade, o poder de você ter um grupo de pessoas. Por que que aconteceu? Ele falou, vamos lá, se ele tivesse ido sozinho, teria morrido. Mas o que a gente fez? A gente puxou essa história, né, a gente juntou outras pessoas aqui na base, se empolgamos com isso, e a gente foi, né, nesse próximo dia juntamos algumas e vamos nós cinco lá. Aí foram cinco. Aí por causa desses cinco, no próximo dia a gente foi seis, aí sete. E o que aconteceu foi que esse potencial criativo, né, esse potencial transformador, ele ganhou camada porque ele foi co-criado com mais outras, sei lá, dezenas, centenas de pessoas. Tinha um time. A gente criou um Instagram que era até que é onde eu tirei essas fotos, que eu Faria Lima Meditators, né? E a gente realmente foi até a pandemia, acho que era semanalmente, 3 vezes por semana, juntando pessoas para fazer meditação lá na Faria Lima e os depoimentos mais maravilhosos possíveis, assim. Então, a cocriação, né, tem a ver com essa capacidade de pegar essas ideias e se juntar com um grupo de pessoas, nesse caso, um monte de gente aí é, voluntária, depois até começaram a pensar em virar um negócio mesmo, mas o ponto aqui é como que como que ele sai da ideia de um projeto que é dele, ou uma coisa que aconteceu com ele, e vai para um movimento, né? Transforma uma coisa que é muito maior que ele. Claro que ele está em várias das fotos aqui, era uma das pessoas das lideranças importantes, mas várias outras aqui que você vê, ele não está. Então, acho que esse é um exemplo de como alguns espaços, né? E a turma, o curso, o encontro presencial, ela é um espaço de encontrar essas pessoas que estão com essa intenção para eventualmente colaborarem junto. Muito esse ecossistema que se cria até hoje, vocês bateram um papo um com o outro rapidinho, às vezes já virou alguém que dá para colaborar com você, mas precisa ter esses espaços intencionais de troca para que as pessoas consigam, enfim, eventualmente colaborar. Claro que tem outras técnicas, mas essa é uma historinha que eu trouxe para vocês. Beleza? E Vai, aí, Jean. isso culmina no quê? Numa cogovernança, né? Porque você imagina se o Marcelo tivesse que ele controlar todos os dias, todos os horários, todo mundo que vai meditar, qual vai ser a meditação. Não.
Se você consegue estar preparado para soltar isso, né, para que seja, todo mundo fala, o grupo está orgânico. O que que significa um grupo orgânico? Que as pessoas estão contribuindo ali, independente do administrador do grupo, independente do criador do grupo. Então, isso, a gente sabe que a ideia, às vezes, ela surge de uma pessoa, mas a capacidade que o líder precisa ter para jogar isso ali e coordenar e dar espaço para pessoas que muitas vezes até vão contra aquilo que ele faria, mas respira fundo, segura, não exerça o seu poder top-down, entendeu? Espera para ver como que vai acontecer. Porque aí sim você cria um espaço. E aí tem uma frase muito interessante do Otto, no novo livro, que ele fala que o papel do líder que se espera para o futuro é simplesmente conseguir criar espaços em que as pessoas possam se manifestar e a inovação pode manifestar. Então, o líder ele é um construtor desse container, desse espaço, né? E aí só mostrando aqui para vocês que alguém perguntou, né? Tem o novo livro dele, ainda está só em inglês, mas já está no forno para sair o ano que vem aí em português, se chama Presencing, as 7 práticas para transformação própria da sociedade e do negócio. Então já tem tudo isso aí, tá no novo livro, e a gente vai falar disso também bastante no curso que a gente começa agora em setembro. Então, essas são, né? A gente quis destacar aqui bastante dessa forma de trazer o conteúdo e a prática, né? Como é que funciona para vocês, é só uma ideia, né? E acho que agora seria o caso da gente conversar um pouquinho. Rafa, próxima etapa aí, para dar um tempo para vocês falarem, perguntarem, também para a gente poder falar um pouquinho. Eu vou compartilhar a tela aqui um segundo aqui. Já, one Vai second, lá. peraí. Eu acho que é nesse momento aqui. Isso. É isso, né? Ju, você vai falar? Sim, muito obrigada, Rafa. Bom, pessoal, o Rafa comentou, né, um pouco do que está rolando na base, então a gente vai ter uma turma de Teoria U agora, em setembro, presencial. Vão ser 5 encontros, a gente vai ter esses encontros todas terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22 horas. A base, ela fica ali na Hélio Pellegrino, então vai ser presencial, vai ter um coffee delicioso, teremos uma coisa maravilhosa aqui para quem estiver nessa turma. Será que falar, Jean? Ou não? Não falo, a gente deixa para Pode dar surpresa. spoiler. Pode dar um spoiler? Pode. Então, quem tiver com a gente vai receber o livro também. Então, eu vou colocar aqui qual que é o livro. Mas a gente está com uma condição super especial para vocês que estão aqui. Então, hoje a turma tá para fazer parte, né? Tá 300 e alguma coisinha o valor, mas só para vocês hoje a gente vai fazer um valor de 2.400. Eu estou colocando aqui no chat para vocês. E aí, quem quiser participar, me dá um alô aqui que eu já passo o link. É só hoje, tá? E é uma mega, mega coisa especial para quem está aqui, para quem quer desenvolver essa liderança do futuro, para pessoas que vão transformar muito aí, tenho certeza, onde estão. E uma outra coisinha que a gente tem, que eu falo coisinha, às vezes as pessoas acham, ai, você está diminuindo. Não, é porque eu tenho tanto carinho, tanto pela teoria quanto pelo Panapanã, que é uma coisa assim, sabe, assim, uma preciosidade quase. Mas a gente tem também o retiro, que são 3 dias. A gente sai aqui da base, vai para Francisco Xavier, e tem muito da teoria U nessa vivência. Então, também é um convite para vocês. Quem quiser, me chama também, que eu vou ter um prazer enorme de contar um pouquinho mais e compartilhar com vocês. Mas acontece no dia 31 a 2 de novembro. É isso. Agora, aproveitando o restinho do tempo aqui que a gente vai terminar pontual, houve perguntas no chat sobre a questão das ferramentas. Não sei se a Denise que perguntou está aí, outras pessoas também perguntaram. Queria abrir esse espaço aqui de perguntas e respostas e de troca, explicando um pouquinho aqui, né, a questão das ferramentas. Que é o seguinte, gente, quando a gente menciona, né, o que é a teoria U, ela é uma jornada, ela é uma comunidade, ela é um processo, mas aqui a gente vai focar realmente nessa jornada, na proposta da teoria U, como ela foi criada, como ela foi desenhada. Então, ela propõe que a gente faça realmente, né, uma transformação do ego para o eco, que é realmente sair, né, desse comando e controle, dessa manda, para esse eco que é liderar a partir do que você vê de fora para dentro e não de dentro para fora.
né? Essa abertura de coração, cabeça e vontade, que é super importante para trabalhar. E aí ela pode ser entendida como 5 passos. São 3 movimentos, que é a descida, o presencing, que é o fundo do e a subida. E nesses movimentos a gente tem 5 passos. E nesses passos são co-iniciar, co-sentir, o presencing, a cocriação e o coevoluir, que é a jornada à frente, quando é a seta aqui que você lança para o mundo. E em cada um desses passos, a gente trabalha os temas, né, que estão aqui em branco, e em verde são as ferramentas. Então, essas ferramentas, elas estão nos livros, inclusive no Essencial da Teoria U, que o pessoal vai ganhar no curso, mas ele também está à venda. São esses mapas, a jornada de aprendizado, entrevista, tem o Coaching Circle, que a gente é o círculo de confiança que a gente mencionou aqui, a caminhada empática, então, meditações aqui. Então, para cada etapa com o objetivo que ela tem, a gente usa essas ferramentas da Teoria U para poder praticar, para poder sair do o que para o como, tá? Essa é a proposta. Então, está aqui aberta o nosso momento aí de diálogo, de conversa com vocês. Abram seus microfones, perguntem. Tem Bora. mais um. Enquanto alguém está pensando na pergunta, eu sei que uma das coisas legais de fazer o presencial é que a gente também consegue viver muito mais todo um bloco que a gente não trouxe para cá porque é mais difícil de trazer online mesmo, que é o teatro da presença social, que tem todo um ferramental de aproveitar e usar o corpo, dinâmicas de corpo para ter percepção sistêmica, para conseguir sentir o futuro, seja individualmente ou coletivamente. Então essa também é uma outra ferramenta que eu acho que ajuda, né? Alguém perguntou sobre a diferença para o design thinking, né? Eu acho que o design thinking ele é um pouco mais mental. Eu acho que a teoria U ela tem um olhar um pouco mais integral. Então ela traz meditações, traz essa pergunta, esse olhar da consciência, tem coisa de corpo. Então, claro que elas estão sempre conversando e aí o que a gente já falou faz todo sentido, né? Subindo o U tem mais elementos do design thinking do prototipar, mas assim tem coisa de respiração, tem coisa de corpo. É, eu acho que se alguém está querendo, né, pensar em coisas que são inovadoras, que saem um pouco do senso comum no lugar de treinamento ou de potenciais de desenvolvimento, a Teoria U é até onde eu conheci até agora o lugar que mais tem. Vamos ver se quer bater papo, mandar umas perguntinhas, falar alguma coisa. Ei, todos. Oi, Gá. Oi, Gabi, tudo bem? Eu acho que não sei se as meninas vão te mandar, elas vão mandar com certeza algum resumo e aí você vai poder recuperar. Enfim, a linha do set, a gente manda para você, de alguma forma aí, vai vir uns links também. Quem quer subir aqui e fazer uma perguntinha ou algum comentário assim no microfone? Ó, não, aí, Eu quero fazer, porque eu bora. estou aqui curiosa com as ferramentas e achei o slide é bem legal, viu, Janine? Nunca tinha visto nada parecido ainda, né? De todo o material que eu já vi. E fica aí até a sugestão para algum curso presencial mesmo que trabalhe com as ferramentas. Inclusive em Belo Horizonte, presencial em Belo Horizonte. Aí eu vou É só gostar. convidar, é só convidar. Ó, mas você sabe que a gente fez um IBH Now, curiosamente está aqui. Não, fala aí, conta. Nossa, bons tempos, hein? Oi, gente, boa noite, Rafa. Saudades. Eu comentei no grupinho da sala que eu fiz o presencial da Teoria U e muito engraçado, porque na época foi muito voltado para a parte pessoal e agora escutando vocês um pouquinho, eu estou levando muito mais para a parte profissional, com os desafios todos de liderança que eu tenho encontrado ao longo do meu percurso de vida profissional aí, e como que mesmo assim ele casa muito. Então, o Rafa vai lembrar que eu vivi muito o fundo do U, assim, intensamente, e agora eu estou aqui, eu quis participar hoje para resgatar um pouquinho dessa lembrança também. Eu acho que isso, no mundo corporativo louco que a gente vive, é muito importante. E faz todo sentido mesmo assim, a gente conseguir aplicar né, em todas as fases, né? Como a Janine falou, é porque quando eu fiz, né, um pouco crua,
dessa parte foi muito mais para a vida pessoal, e eu estava só aplicando aquilo ali na parte pessoal. E agora, ao longo dessa jornada minha aí na base também, aplicar na vida profissional faz todo sentido. E para mim foi muito prazeroso fazer o curso de forma presencial. Assim, foi bem mais produtivo, eu achei, com muito mais vivência mesmo, assim, de tudo. Não sei se eu falei o que você queria Foi mesmo, mas é isso aí. foi maravilhoso. Foi zero Obrigada. combinado. É, Imagina. Quem mais quer falar alguma coisa aí, galera? Não, A eu tenho coisa uma das dúvida, ferramentas. né? Fala, 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 fala. Não, não, mas é dúvida prática de curso, só para entender como é que funciona, não é do conteúdo, achei o conteúdo Pode maravilhoso. falar. Estamos valendo tudo aqui. Não, é porque vocês falaram que tem os encontros, os 5 encontros, e tem também um retiro depois, mas faz parte do curso ou não? É uma outra coisa separada, é isso? Não, isso daí a gente aproveitou para colocar um outro programa que a gente faz aí no meio, porque às vezes a pessoa não pode participar de um, a gente quer que participe de alguma coisa. Mas assim, hoje a gente está falando muito mais da teoria U mesmo, que é esse curso que vai acontecer em Tá, breve. E é essas datas aí e tal. Enfim, entendi. desculpa a Tá bom. confusão. E aí do curso, não, e aí no curso ele é muito mais voltado para as práticas mesmo da teoria U, né? Então é uma coisa muito mais de autoconhecimento, de liderança ali para quem, no caso, é líder ou não, ou enfim, lidera ou vai liderar, enfim, né? Para conduzir, assim, é muito mais de autoconhecimento, né? É o que eu entendi. Olha, No sentido de quem a gente é como líder ou sim, não. Como é sim e só para eu não, entender? porque não dá para você ser um bom líder se você não se conhecer. Mas o Então, curso exato. ele não é um curso de autoconhecimento nem de autodesenvolvimento com essa proposta. A gente já fez curso só para isso, tá? Mas a Uhum. proposta dele é que, como líder, enquanto líder, né, seja de onde for, você vai ser trabalhado com as ferramentas e de onde aquela ferramenta veio, né, para ter um embasamento teórico ali, que a gente acha que é muito importante, isso não é uma coisa out of the blues, decidi mandar todo mundo sair para a rua fazendo diálogo. Não, de onde veio aquilo? Onde é que está essa ciência? Por que que funciona? Por que que você não deve olhar para a cara do seu colega e olhar para frente? Então, tem todo um embasamento teórico, Ah, tá? entendi. Mas para você, por exemplo, onde é que você pode aplicar isso na sua empresa? Num team building? Você está com uma questão, né? Propõe para que você tenha a Uhum. semana do diálogo na empresa. Todo mundo, quando vai Então, sai, exato. vai voltar, 5 minutos um vai falando, 5 minutos um volta falando, há uma troca. Então, é muito mais no sentido de ajudar realmente pessoas que estão em alguma posição de liderança ou querem estar, né? Sendo que eu dei Uhum. exemplo no comecinho, né? Pode ser o líder do casal, pode ser o líder da família, pode ser o líder de Uhum. si próprio, com o seu pet, não importa, mas o que importa é ter essa noção Entendi. de que Uhum. você está sendo esperado de você alguma liderança, alguma Tá. decisão, algum apoio para que você saia deste momento do onde você colocou a caneta e chegue no outro onde é a seta, que aquilo ali está diferente e vai para o mundo. Então, o foco do Entendi. curso é nesse sentido.